Olá, estamos aqui na semana 2 do PET 2 de Ciências do sexto ano e vamos falar nessa semana sobre o solo. Vamos continuar falando sobre o solo, só que nessa semana nós vamos falar sobre o perfil do solo e os tipos de solo. A matéria começa aqui na página 30, então vamos lá. Na semana passada, no vídeo passado, a gente falou sobre a formação do solo, como é que o solo é formado. Nós falamos que o solo ele é formado a partir da degradação da rocha-mãe. Essa rocha ela vai sofrendo a ação do intemperismo, que é a ação do vento, da chuva, do sol, que vai fragmentando essa rocha e esses fragmentos, essas partículas, vão sendo carreadas e vão formar solos em diversas regiões. Tá? Existem vários tipos de solo, mas para o nosso estudo nós vamos falar de três que estão aqui na apostila e de mais um rapidamente, tá? Mas nós temos que lembrar que o solo ele não é formado de apenas um tipo de material, né? Os solos são formados por composições de materiais. Cada solo ele vai ter uma variação nesses componentes, né, na porcentagem desses componentes. Então, para a gente falar que um solo ele é de determinado tipo, a gente vai dizer que ele é daquele tipo se ele tiver maior quantidade daquele material, tá bom? E os solos eles vão variando então de região para região. Dentro de uma cidade podem haver vários tipos de solo. Dentro de uma propriedade rural, se ela tiver um tamanho maior, dentro dessa propriedade você pode encontrar regiões que apresentem solos diferentes, ok? Então vamos ver aqui quais são os três tipos de solo que a apostila traz. Né? Vamos começar aqui pelo solo arenoso. Né? O solo arenoso é aquele formado em sua maior quantidade de areia, né? E areia todo mundo conhece, né? Quando você pega um punhado de areia na sua mão, você consegue determinar, você consegue enxergar os grãos de areia e você consegue identificar que, ó, a partir de certo tamanho, isso aqui não é areia mais, isso aqui é pedra, né? Então, para ser determinado como areia, os grãos, as partículas precisam ter um determinado tamanho, né? O menor tamanho e o maior tamanho. Acima daquele maior tamanho não é mais areia e abaixo daquele menor tamanho também não é mais areia. E a areia, ela tem uma característica que as suas partículas, elas são permeáveis à água, ou seja, a água consegue passar por entre essas partículas com facilidade. Então, quando você joga água na areia, né, essa água escorre facilmente, no instantinho já está seco, né, você não percebe mais a água. Bom, o solo argiloso, ele já tem partículas muito finas. E essas partículas conseguem ficar muito próximas umas das outras. E isso faz com que a água tenha dificuldade de passar por entre essas partículas. Por isso, o solo argiloso, ele retém água, né? Ele segura a água não consegue passar com facilidade por entre essas partículas. Tanto é que a argila ela é utilizada para a produção de tijolos, para a produção de potes, para a produção do filtro de barro, né? Por quê? Porque essa argila vai reter a água. Claro, na produção do tijolo, do pote, do filtro, essa argila vai passar por um processo, né? Um processo de queima ou um processo de secagem. Isso aí vai alterar suas características. Por isso que a água não vaza do filtro, tá bom? Ainda nós temos o solo siltoso. O silt é uma partícula mineral que ela está entre o tamanho da argila e entre o tamanho da areia. Por isso que eu deixei para falar dele depois, né? Então esse material, ele não é nem tão grosso quanto a areia e nem tão fino quanto a argila. Esse solo siltoso é aquele que vira barro com frequência, né? Quem viaja aí em estradas rurais e já sabe ali até as regiões onde tem os atoleiros, né? Aquela região onde tem o atoleiro, ali tem com certeza um solo que tem maior percentual de silt, porque o silt vira barro com facilidade,
tá? Se fosse um solo argiloso, ali não viraria barro, viraria uma lagoa, né? Viraria um poço, né? Uma lagoinha mesmo, que a água ali ia custar ia custar a infiltrar, ela secaria muito mais provavelmente pela ação do sol do que pela infiltração da água. O quarto tipo de solo, que não está aqui na apostila, mas que eu gostaria de falar, é o solo umífero. Esse solo, ele é rico em matéria orgânica. No vídeo anterior, a gente também já falou sobre o que é matéria orgânica, né? Matéria orgânica é a matéria advinda da decomposição de material que já foi vivo, né? Ou seja, de folhas, de galhos, de casca de árvore, de animais, né? De todos os seres vivos, quando morrem e entram em decomposição, isso vai formar uma camada orgânica, uma camada muito nutritiva, né? Uma camada especial do solo que vai deixar esse solo fértil, né? Que é a camada que a gente chama de humus. Humus está relacionado, então, à matéria orgânica. Então, a composição do solo, o solo pode ser chamado de solo orgânico, se ele tiver muita matéria orgânica, ou de solo mineral, se ele tiver pouca matéria orgânica na sua composição. Bom, o que é um perfil do solo, né? Que é a matéria de hoje. Perfil do solo é o seguinte: imagine que você tenha uma serra, uma broca, que você consiga tirar um pedaço de solo inteiro, assim. Você faz o corte e enxerga o pedaço do solo inteiro. Isso é o perfil do solo. Aquilo que a gente consegue ver ali é o perfil do solo, que é igual está mostrando aqui nessa imagem. E esse perfil do solo, ele pode ser dividido em camadas. Consegue perceber aqui ó, o pontilhado dividindo aqui em camadas? Cada uma dessas camadas é chamada de horizonte, tá? É o horizonte do solo. O perfil do solo é o corte todo e o horizonte é cada camada. Cada camada dessa tem uma característica específica, tá? Vamos começar aqui, ó, da parte mais de baixo aqui, ó, essa parte cinza, que é chamado de rocha-mãe, que é a rocha que deu origem a esse solo, tá? Que poderia ser uma rocha magmática, uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica. Essa rocha, ela foi sofrendo alterações ao longo do tempo, né? Foi sofrendo o intemperismo ao longo do tempo, e aí foi formando esse horizonte aqui que a gente chama de horizonte C, onde a gente... Aqui a rocha-mãe é rocha mesmo, é rocha compacta, né? Quando, por exemplo, você vai furar um poço artesiano, quando você encontra na rocha, se você tiver que ultrapassar a rocha, você tem que mudar até a broca que vai furar, porque ela não consegue furar a rocha. É rocha mesmo, é pedra mesmo, tá? Aqui no horizonte C, então quando a gente chega na rocha-mãe, isso aqui muitas vezes é chamado de horizonte D, tá? No horizonte C, nós tivemos aqui a rocha-mãe que sofreu, então, essa ação do intemperismo e começou a se fragmentar. Mas você ainda encontra pedaços grandes porções dessa rocha-mãe, tá? E veja bem, nesse horizonte C, a raiz das árvores não chega, tá? Nós temos o horizonte B, que está logo acima do C. E nesse horizonte B, você pode perceber aqui que os fragmentos de rocha já estão menores, né? Mas ainda estão presentes. Mas veja bem, a raiz das árvores já consegue chegar nesse horizonte, tá? Então, até onde vai a raiz da árvore, a gente chama de horizonte B. O horizonte A é a camada mais superficial, né? É o solo que está mais solto. Aqui você vai encontrar, inclusive, menos pedaços de rocha, né? As pedras aqui terão um tamanho menor. E por cima desse horizonte A está a matéria orgânica,
né? Aqui vão caindo aqui as folhas, os animaizinhos vão morrendo aqui, vão entrar em decomposição. E essa primeira camada, que é a camada mais escura, é a camada de matéria orgânica, ok? Vamos então às atividades. Bom, então a primeira atividade aqui, ó, sobre o perfil do solo, responda aqui, letra A, o que é um horizonte do solo, né? O horizonte são essas camadas, tá? Por que, letra B, por que a camada superficial é mais rica em matéria orgânica? Pensa aí, a matéria orgânica não são as folhas que caem, os animais que morrem e entram em decomposição? Por que essa matéria orgânica está na parte mais de cima das camadas e não na parte mais de baixo? Pensa aí e responde. Número 2. Aqui no número 2, né, nós temos uma tabela que mostra 3 tipos de solo, que é o solo A, solo B e solo C. E está falando que cada um desses solos tem uma composição diferente de areia, de silt e de argila. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai comparar cada solo desse, a composição de cada solo desse. Então, por exemplo, o solo A, ele tem 20% de areia, 26% de silt e 54% de argila. Nós não falamos que cada solo ele tem composição diferente, ele tem quantidade de material diferente? Então, nesse caso aqui, qual material que tem mais? No caso aqui do solo A, o que tem mais é a argila. Então, o solo que apresenta mais argila, qual tipo de solo que é? Tá? E aí você vai fazer o mesmo com o solo B e o solo C. Então, essa é a pergunta A. Como poderia ser classificado cada um dos solos apresentados? Aí você volta lá na apostila e veja. Qual dos solos acima deve apresentar maior capacidade de retenção de água? Por quê? O que é retenção? É segurar a água. E qual desses solos a água vai ter mais dificuldade de penetrar, né? De passar entre as partículas? E aí você vai responder, então, qual desses teria maior capacidade de retenção e por quê. Letra C. Qual das amostras foi provavelmente coletada em uma praia? Né? Qual que é a característica de um solo de praia? O que tem na praia? Tá? Então, aí você vai justificar. Ok? Vamos aqui para a questão 3. A questão 3 está falando assim, ó. Durante a construção de uma estrada, foi feito um corte no barranco, né? Tinha um morro e cortaram ali a lateral do morro, ali do barranco, né? Que revelou o perfil do solo. Então, depois que cortou, deu para ver ali, ó, as camadas daquele solo. Conforme essa imagem aqui, ó. Então, aqui você percebe a grama, você percebe uma camada preta, uma camada de pedras menores, uma camada aqui que já tem as pedras maiores, tá? Como são denominadas essas camadas de cores e texturas diferentes? Ele não quer saber que, ó, essa aqui, que camada que é essa? É A, B, C? Não, e não é isso que ele está perguntando, não. Ele quer saber como é que se chama essas listras aqui, ó, essas camadas, né? Nós já falamos lá em cima. Letra B. Em qual delas se encontra matéria orgânica já bastante decomposta? Vamos avaliar aqui essa imagem. Aqui, ó, vocês percebem que tem grama, tem até umas folhinhas aqui, ó, umas folhinhas secas. Aqui tem uma graminha mais verdinha, tem umas plantas aqui, ó. Isso aqui é camada de matéria orgânica? Sim. Mas essa matéria orgânica que está em decomposição, já foi decomposta? Não, né? Essa aqui é camada viva, é matéria orgânica, mas é matéria orgânica viva. Logo abaixo dessa camada, nós temos a matéria orgânica decomposta. Tá vendo aqui que ela está de cor escura? Né? Então, aqui ela já está decomposta, tá? Então, você vai explicar aí, justificar. Letra C. Onde preferencialmente se localiza a rocha matriz? Você volta lá no outro desenho e verifica, e eu também já expliquei, ok? Então aqui, ó,
Tem uns links para você entender um pouco mais do solo. Nesses links aqui tem vídeos que falam um pouco mais sobre cada tipo de solo, como é que esse solo foi formado. É bom assistir porque aí você consegue ver a imagem do solo. Tem um vídeo lá muito bacana que a pessoa ela corta, né, faz um corte no solo, ela entra lá nesse buraco e vai mostrando as camadas. Então, se você quer assistir esses vídeos, vai lá no link, lá no canal Ciência no Quintal. Todos esses vídeos aqui já estão lá na playlist do PET do 6º ano, tá? Assiste, que são vídeos rapidinhos, né? São vídeos de 2, 3 minutos. Acho que o maior que tem lá são 6 minutos. Além disso, tem outros vídeos relacionados nas playlists, tá? Então, você pode utilizar bastante, ok? E se gostou, deixe seu joinha, compartilhe, coloque aí nos seus comentários. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Ou quem tem o meu contato direto, pode postar a pergunta lá que a gente vai interagindo. Ok? Até a próxima!